Voltemos então à última parte, a garantia do salário do empregado frente a credores do empregador. O empregador, simplesmente, quando ele tem falência decretada, nós temos então dois juízos para resolver um mesmo fato. Então eu era trabalhador e minha empresa faliu. A falência dela vai ser julgada, vai ser processada no juízo falimentar, tá certo? Aí a pessoa jurídica vai se resolver no juízo falimentar. Eu sendo trabalhador, eu vou ajuizar minha ação normalmente na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, o rito procedimental vai haver petição inicial, contestação, audiências para averiguar os fatos, sentença, e depois que sair a sentença, eu posso ir até a fase de liquidação, descobrir qual é o valor que eu tenho de crédito. Depois que eu descobrir qual é o valor que eu tenho de crédito, eu simplesmente vou receber uma certidão da Justiça do Trabalho, vou pegar essa certidão e vou levar lá no juiz falimentar para ele saber, olha, eu sou trabalhador dessa empresa que faliu e os meus créditos devem ser pagos de acordo com a lei de falências, tá certo? Nós temos para isso o princípio da supremacia dos créditos trabalhistas. Então nós temos lá a Convenção 95 da OIT, que trata dessa supremacia, logo no artigo 11.1. Então vem assim, ó, em caso de falência ou liquidação, os trabalhadores serão tratados como credores privilegiados. Isso quer dizer que têm direito a receber os seus créditos em um dos primeiros momentos de pagamento, de divisão do acervo daquela empresa falida. Dentro da CLT, nós tínhamos o artigo 449, que tratava também disso aí, mas o artigo 449 está em desuso porque tem a lei de falência. A lei aí é 11.101, lei 11.101. Tá certo? O artigo 186, do CTN, do Código Tributário Nacional, coloca também, olha, na falência, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real no limite do valor do bem gravado. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho, e a lei o fez. A lei colocou, então, os créditos trabalhistas em primeiro lugar aí para pagamento. Tá certo? Antes prevalecia o artigo 449 e o artigo 186 do CTN, o 449 da CLT, mas a lei de falência veio fazer essa modificação aí. Tá certo? Pois bem, meus amigos, então vocês podem ler lá para descobrir como é que vai ser a regência dos créditos perante outros credores do empregador. Vocês podem ler o artigo 83 da Lei de Falência, que trata a classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Inciso 1º, já vem falando, créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor e os decorrentes de acidente de trabalho. Olha a divisão. Acidente do trabalho não tem limite, então eu pago tudo que eu devo. E já para os créditos do trabalhador comum, eu vou pagar o limite de 150 salários mínimos. Junto com o artigo 83 da Lei de Falência. Tá certo? Pois bem, podem ler também o artigo 83, parágrafo 4º, que permite a cessão de crédito. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu era trabalhador, estou precisando de dinheiro, ganhei, mas eu não quero esperar o resultado da falência. Eu faço um contrato de cessão de crédito e passo para meu colega Rui, professor, receber no meu lugar. Então, é possível a cessão de crédito com base no artigo 83, parágrafo 4º da Lei de Falência. Tá bom? Da Lei de Falência. Pois bem, meus amigos, vimos então o procedimento para créditos extraconcursais, artigo 84, vocês devem ler, tá certo? Artigo 84. Outros pontos agora, passando da falência para a recuperação judicial. Na recuperação judicial não há qualquer limite de garantia especial do privilégio dos créditos trabalhistas, não há limite. Na recuperação extrajudicial eu não aplico a lei de falência, não aplico qualquer plano, né? O crédito trabalhista persiste com todas as suas garantias. Podem ler também o artigo 161, parágrafo 1º da lei de falências. Então,
Na falência eu tenho limite. Na recuperação judicial eu tenho limites também. Vocês podem ler lá o artigo que eu falei, 83, 84. Na recuperação extrajudicial não tem limites, não aplico nada da lei de falências, tá certo? Não aplico qualquer tipo de plano, não tem suspensão, tem que pagar o valor normal. E aí eu quero trazer a leitura de duas súmulas de extrema importância. Duas súmulas não. Vocês vão ler a súmula 86 do TST, que fala da massa falida, que a massa falida ela não recolhe custas quando ela for falida, né, quando a massa falida, né, que é o resultado do que sobrou lá da empresa que teve o decreto de falência. Então, nesse caso aqui, ela não paga custos, não paga depósito recursal, e o seu recurso não pode ser considerado como deserto em razão dessa ausência de custos e de depósito recursal. Então, por falta de pagamento de custos ou de depósito do valor da condenação, não se aplica em empresa de liquidação extrajudicial. Então, essa súmula que eu acabei de falar aqui, 86, só se aplica para empresas massa falida, somente para massa falida, né, decorrente da decretação de falência. Não aplica para empresas em recuperação judicial. Depois tem a OJ 53 e a súmula 304, só para leitura e para concretizar o nosso entendimento. Tá certo? Então, nossa próxima live, finalizando essa aula aqui, as dúvidas serão sobre todo o capítulo relacionado a salário e remuneração. Um grande abraço, fiquem com Deus.